Racismo. No dicionário, encontramos algumas definições. Preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial. Geralmente, se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Recentemente, o caso de racismo contra o atacante brasileiro no jogo do Real Madrid contra o Valência, em maio deste ano, que foi xingado pela torcida rival no Campeonato Espanhol, demonstrou o quanto casos como este acontecem no mundo e, em particular, no esporte. É o que avalia a presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. Nos jogos de futebol, é muito comum essas ofensas serem desferidas, e tanto para pessoas pretas, também para mulheres, né? Porque para as mulheres que frequentam o estádio é muito doloroso, principalmente quando nós vemos uma árbitra no jogo, é muito doloroso aquilo que a gente tem, é muito doloroso a gente escutar o que os homens proferem ali no entorno em relação a essa mulher. E a mesma coisa em relação às pessoas pretas. Não há dentro do âmbito do esporte uma política bem forte, né, e uma política uniformizada para que coíbam esses tipos de crime. E que, para além de coibir esse tipo de crime, também punam tanto os clubes quanto quem proferiu essas ofensas e quem cometeu a discriminação ou ato racista. Isso a gente não tem. Você não tem uma vontade política dentro dessas instituições para que isso seja, de fato, dizimado e limado do âmbito do esportivo. Nas redes sociais, prontamente Vinícius Júnior se manifestou em relação ao episódio. Abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal. A federação também. E os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui, escreveu o atacante na oportunidade. O Vinícius Júnior está lá na Europa, né? E o Vinícius Júnior também é uma pessoa que consegue, por toda a política pública que também ele esteve inserido, né, enquanto ele era criança, e essa consciência racial que ele tem, ele consegue hoje se colocar, ele consegue gritar, ele consegue ter voz para isso. Mas existem tantos outros que são silenciados. E não duvido que dentro dos próprios clubes, quando eles relatam casos de racismo que eles sofreram, pode ser entre eles, entre os próprios jogadores, ou no âmbito das torcidas, essa situação ou ela é ignorada, ou ela é minorizada nos seus efeitos. Estavam brincando, racismo não é brincadeira, gente. O caso ganhou repercussão mundial com o manifesto de vários líderes e o mundo dos esportes. No próximo dia 17, a seleção brasileira vai enfrentar a Guiné em Barcelona, na Espanha, e vai jogar um dos tempos com um uniforme preto, em ação antirracismo e de apoio a Vinícius Júnior. Manifestações chegaram também às periferias, com ações afirmativas como esta do Projeto Vulcão em Sumaré, que com a grafitagem feita pelo artista Gelim, que transforma muros em telas, e criou a ilustração do jogador Vini Júnior com a frase de Martin Luther King para chamar atenção para o debate sobre o tema. Depois de uma palestra para a criançada que eu dou aula no CDHU do Matão, a criançada, eu via muita simbologia, apologia ao crime. Camisas, né, com Pablo Escobar e por aí vai. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma homenagem para Martin Luther King. Aí eu expliquei para eles, né, quem era Martin Luther King. E aí eu convidei o artista Gelim, e ele já de bate-pronto fez um esboço com a imagem de Martin Luther King. E aí pipocou toda essa situação do Vini. E aí eu provoquei o Gelim para que ele
trouxesse essa ideia, né, que a gente colocasse a imagem do Vini nesse momento como um grito de alerta, até porque o Vini ele não responde com violência, ele responde com a arte também do futebol e dando um grito, né, de alerta para tantos, né? Porque se para o Vini, que é um jogador na Europa, de um Real Madrid, seleção brasileira, sofre com tudo isso, imagina dentro de comunidades, em alguns lugares que a gente vê esse racismo muito estrutural. E não só lá na Espanha, mas aqui no Brasil também. A gente tem reparado muito que a arte ela é uma coisa, como é que eu posso dizer, uma linguagem universal. Ela fala com todos, independente de classe, de cor, de idade, de religião, de tudo. Tipo, a arte ali, os olhos, a janela da alma, como eu costumo falar, né? É uma conversa, assim, muito clara, muito, sabe, que atinge e vai no ponto, né? Então a gente buscou, né, dar esse grito junto com o Vini Júnior, né? E não é de hoje, né, que essa questão na Europa está sendo, vamos dizer assim, né, parece que está cada vez mais explícito e ninguém está fazendo nada, né? E a gente colocando o brasileiro, a gente traz essa visão para a molecada, né? Tipo, você fala assim para a molecada, ó, a gente tem pessoas aqui que estão, né, chegaram lá, para vocês terem ideia, chegaram lá, ó, e ainda estão lutando contra isso. Então, é uma coisa que a gente também tem que lutar, tem que gritar e tem que estar junto. A ideia é ampliar a proposta de que cada vez mais o jovem periférico conheça, através do grafite, ídolos negros em que possam se inspirar. E nós vamos desenhar também mais alguns atletas, pessoas que são personalidades que têm esse grito de alerta também. São atletas pretos que, com todas as dificuldades, romperam os limites e servem de inspiração. Eu não quero mais ver camisas com simbologias e nem mesmo com fotos de narcotraficantes. Eu quero ver uma foto de Malcolm X, eu quero ver uma foto de Martin Luther King, propriamente de Marielle, para que a gente apregoe e inspire essas crianças de fato. Para a advogada, a efetiva implementação da Lei 10.639 de 2003, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre a história e cultura afro-brasileira, pode mudar esse cenário. Que se eu trago para a criança essa ideia, esse novo pensamento, né, da história dessas pessoas negras e da ocupação dos espaços dela e da forma como elas foram retiradas também desses espaços, é muito importante. Então, saindo dessa educação básica, quando eu chego no ensino fundamental, né, lá para o 7º, 8º ano, e ensino médio, que é o momento em que esse indivíduo, né, esse adolescente, começa a formar a sua identidade, começa a formar a sua personalidade, ele vai ser um indivíduo mais combativo e questionador. Ele vai começar a olhar no entorno e falar, peraí, aqui na minha sala, isso numa escola particular, aqui na minha sala não tem alunos negros. Por que não tem alunos negros? Por que eu aqui na minha escola particular não tenho um professor negro? E quando ele chegar na faculdade, ele fazer o mesmo questionamento. Por que eu cheguei aqui na faculdade e eu não tenho um professor negro? E aí eu me coloco nesse contexto que eu fui ter o meu primeiro professor negro no âmbito do mestrado. Adriana diz que é preciso que muitos conheçam ídolos negros que possam despertar o que há de melhor em cada criança, adolescente e jovem. Inclusive, essa criança negra que está na escola também se vê, né, nesses outros personagens, né, que são reis, rainhas, ou então personagens da atualidade, personagens contemporâneos, que eles se vejam, então, enquanto advogados, enquanto médicos, enquanto advogados, enquanto promotores e juízes, vendo que eles podem chegar até a ocupar esses espaços. A Lei 14.532, sancionada em março deste ano, equipara o crime de racismo à injúria racial, com a pena aumentada de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão. O racismo é um crime contra a coletividade, já a injúria contra o indivíduo. E apesar deste avanço, ainda há muito que acontecer para que casos como estes cheguem aos tribunais. É o que avalia a presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. O aumento da pena em si, ele não vai trazer grandes reverberações,
Até porque a gente precisa chegar até o final desse processo com a punição do culpado, que uma das nossas questões é, primeiro, enquadrar esse indivíduo que comete o racismo no crime de racismo. Agora, com algumas equiparações em relação à injúria, nós temos aí algumas possibilidades na questão da imprescritibilidade, da inafiançabilidade, mas mesmo assim ainda são pontos que precisam aí ser melhores trabalhados, porque a pena, no final, pode ser que não seja satisfatória à própria vítima. Porque se, de repente, aquela pena for aplicada na sua pena mínima, ele pode converter essa pena, né? Ou então ele pode ficar o tempo mínimo ali, se for o caso de prisão. Então, não vai ser satisfatório para essa vítima. Essa vítima pode ser que saia frustrada. A gente tem que pensar, além dessa punição, em algo a mais. Possibilidade desse indivíduo fazer cursos, estar em cursos aí de aperfeiçoamento e de conscientização, como acontece no Centro de Referência, tem esse trabalho importante aqui em Campinas de combate ao racismo, e eles trazem também essa perspectiva em relação a conscientizar o agressor e colocá-lo em forma de punição nesses cursos. Também, pensando no âmbito já judicial, na possibilidade de uma penalidade pecuniária, né? Que ela existe, mas que essa penalidade pecuniária também reverbere para além do âmbito individual, reverbere no âmbito coletivo, porque assim a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravização de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, além da falta de políticas públicas para que os libertos tivessem acesso à educação ou ao mercado de trabalho. E ainda há um grande caminho para vencer essa questão. Essas ferramentas, elas são mega importantes para isso. Eu fico honrado, mas ao mesmo tempo, para mim é um desafio. Porque todos os dias, para quem vive no terceiro setor, a gente vive uma bipolaridade. Então, o mesmo dia que você está... Que as pessoas pensam, você não vai salvar todo mundo, mas a minha meta principal é essa. Então, de inspirá-los e dizer assim, ó, tem muita gente que chegou lá. É fazer as pessoas pararem e falar assim, mas quem é esse daí? Por que fez isso aí? Por que a frase? E aí de causar essa busca nas pessoas, sabe? Tipo, ó, é além da tinta na parede, não é só uma coisa bonita. É trazer conscientização, entendeu? Apesar da luta dos movimentos negros, apesar da aprovação de políticas de ações afirmativas, apesar de algumas políticas em prol da educação, ainda não é o suficiente para que a gente combata esse racismo estrutural e esse racismo institucional.